Em primeiro lugar, então, agradeço, né, a presença de vocês aqui. Este projeto Conexões Audiovisuais acontece desde 2016 e pela primeira vez online, né? Este aqui é o 5º encontro deste primeiro ciclo de diálogos sobre festivais de cinema. Hoje, então, vamos conversar com o Festival de Santa Cruz do Sul e o Festival de Bento Gonçalves, com a mediação, a condução do Renato Martins, que é jornalista e professor. Agradeço a presença do Diego Tafarel e do Sandro Giordani. E, então, este é um encontro para a gente, então, conversar um pouco, para ver, né, quantas andamos sobre esse novo contexto, né, para onde iremos, enfim, como vamos seguir trabalhando. Os festivais são um lugar de excelência, né, para os trabalhos audiovisuais, de lançamento, revelação de talentos, enfim, encontro de mercados. Então, é um espaço, um ambiente super importante e especialmente embasado no encontro. Esse é que acho que é a questão eu acho que esse é o maior obstáculo, né, da gente não poder ter essas trocas pessoais neste momento e como é que, ao mesmo tempo, não podemos deixar a chama se apagar, né? Temos que seguir trabalhando. Então, eu passo aqui a palavra ao Renato. Obrigado, Flávia. Obrigado pelo convite, também te agradecendo por esta honra de estar mediando aí essa conversa, né, onde quem sabe mais são justamente os nossos convidados, né? Eu sou apenas um tocador da bola, é o que a gente faz no rádio, que a gente faz no jornalismo há anos, né, é propiciar essas reflexões através das nossas interrogações, questionamentos, para fazer com que as pessoas expressem justamente as suas ideias e tentando ajudar a resolver os problemas. É uma coisa importante, eu queria falar um pouquinho disso que a gente vem fazendo, né, desde 2012, que eu resolvi dar uma virada na minha carreira e fazer o jornalismo de soluções, e não o jornalismo de problemas. Ou seja, mesmo que tu tenhas um problema, né, juntar pessoas numa mesa redonda como essa, seja online ou ao vivo presencial, para procurar soluções, para propor soluções. Hoje é muito fácil tu dizer que o cinema tá pobre, que o cinema não tem dinheiro, que o governo não dá dinheiro para o cinema, e que não tem cinema passando o meu filme. É muito fácil falar de notícias ruins, é muito fácil de falar da tragédia, assim como o trânsito na rua, como a agência do INSS que tem fila. Isso é muito fácil hoje de fazer, inclusive, uma carreira jornalística em cima disso, só criticando. Mas ter audiência sempre, é audiência garantida. O difícil, a arte, realmente, é procurar as soluções para isso, ou ouvir pessoas que te tragam soluções, porque o jornalista também tem uma certa pecha de querer opinar e dar ele a solução. Não, ele tem que aprender também a ouvir os outros, né, e reunir pessoas em torno de uma determinada ideia, de uma determinada dinâmica, enfim, uma mesma vontade, um objetivo, para procurar, quem sabe, debater essas soluções. Nem sempre a gente consegue colocar na prática, mas eu acho que são momentos muito importantes. Por isso que eu acho que esse debate aqui que nós estamos começando é importantíssimo para a gente até conhecer também realidades. Eu mesmo, né, já vou dizendo ao Sandro e ao Diego, eu mesmo sou um jornalista que cobri dos 48 festivais de Gramado, cobri no mínimo 25, talvez quase 30, né? E a gente ouve falar, e o resto do Brasil ouve falar, em termos de Rio Grande do Sul, muito em Festival de Cinema de Gramado. É uma referência, é um grande festival, é um dos maiores do Brasil, se não, talvez o maior. Mas a gente precisa que outros festivais cresçam. A gente sabe que a gente tem um sem número de festivais no interior do Rio Grande do Sul. Então, por isso que acho muito importante, acho muito bacana que a gente tenha aqui Santa Cruz e Bento Gonçalves representado, para falar um pouco mais, para que a gente conheça um pouco mais desses festivais, da potência desses festivais, dessa expressão, né? E como eles estão se reinventando também. Porque a palavra da hora é realmente a reinvenção. A pandemia veio realmente para nos massacrar, mas, ao mesmo tempo, criar uma série de aprendizados, de alternativas. Eu mesmo estou fechando aí quase, dia 30, fecho 200 dias de quarentena, tudo online, todos os meus cursos transformados em online. Ou seja, é possível sobreviver. Não que eu seja o grande exemplo, mas eu sou mais um exemplo de que é possível sobreviver. O Festival de Gramado terminou agora, também deu o seu exemplo, né? E eu tenho certeza que com Bento Gonçalves e Santa Cruz a gente tem muita coisa para aprender. Eu queria começar, então, provocando. Vamos começar com
com Bento Gonçalves para falar um pouquinho do festival lá e essa impressão de mudança, né? Das coisas que estão mudando, em constante mudança, e o que a pandemia trouxe de transformação. Hein, Sandro? Sandro Giordani, Festival de Cinema de Bento Gonçalves. Boa tarde a todos. Então, falar um pouquinho da nossa experiência, né? Festival de Cinema de Bento Gonçalves, são a 6ª edição, poucos anos, né? Bento Gonçalves tem, em alguns aspectos, em alguns setores, um crescimento bem grande, né? Turismo, principalmente, famoso, né? Só em outros aspectos, como o cinema em si, há 6 anos atrás não tinha nada. E nós temos, no caso, uma associação italiana, ela é voltada à cultura italiana, corais, pequenos eventos culturais italianos, e faltavam 1 ou 2 eventos para a nossa associação, né? Que fosse voltado aos jovens, né? O cinema, um evento medieval, também é bacana aqui em Bento, né? Mas o cinema em si é muito especial, porque eu sempre gostei do cinema, muita gente tem uma paixão, alguns amigos que são mais direcionados a pequenas produtoras de cinema, naquele evento, né? Vídeos mais voltados para o empresarial, mas também para documentários. Então, lançamos essa expectativa, essa atividade, né? No Festival de Cinema, voltado também para ter uma atividade a mais, mas que fosse voltado para as nossas raízes. Por isso que a abertura do Festival de Cinema nós fazemos geralmente numa vinícola antiga, num casarão, ou nos pareirais, né? Sempre temos um vinho selecionado, um vinho especial, diferenciado, único, né? O ano anterior foi o Peverella, que praticamente está extinta essa uva, só que eu acho que tem uma vinícola 2 aqui em Bento que tem essa uva, né? E para nós esse ano foi diferente, né? Já tínhamos uma pequena experiência na parte das inscrições, fazer online, né? Que é interessante, mas esse ano realmente com tudo que houve, o que aconteceu aí, tivemos que mudar bem mais a situação, né? Não tivemos praticamente nada presencial, então tivemos que nos adaptar, aprender 1 ou 2 ferramentas para fazer as transmissões de lives, né? Com isso conseguimos também entrar em contato com o Trentino Film Commission, temos contatos na Itália, então uma pequena entrevista com o pessoal de lá, vendo as experiências deles, né? A Cris Lopes, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, conseguimos falar com ela, deu um bom apoio também no evento, ficou bacana, né? E, então, acho que é uma tendência a seguir para esse caminho, também, apesar que nós aqui preferimos o contato pessoal, né? A italianada aqui, nossa, tem que estar junto com uma polenta, um vinho, e dando uns gritos, né? E assistindo um bom filme. Isso é importante para nós, o contato. Mas a parte online, acho que também ajudou a diminuir custos. Nós aqui praticamente não temos muitos apoiadores nessa parte, né? Do cinema. Então, foi bem gratificante. Foi um perfil, assim, bem compacto, cumpriu o que foi necessário, que tínhamos expectativa, né? Mas só faltou realmente a questão do contato. Temos agora... o pessoal aceitou bem na nossa região, né? Temos uma cidade, os poucos que acompanham, aceitou bem esse formato. Conseguimos uma parceria agora para o ano que vem, já dia 22 de maio, para agendar um pequeno preview, que antecipa o Festival de Cinema, a exibição de algum documentário ou filme numa comunidade, já com um evento maior junto, jogos italianos, né, e toda a parte da gastronomia e o cinema. Então teremos alguns convidados, 1 ou 2 convidados desse festival desse ano, que queiram se dispõe a vir a Bento, né, fazer uma pequena apresentação de um filme e aí sim presencial, gostamos da questão presencial, né, a comunidade presente, trazer com o distrito de Bento, né, que é mais no interior, um pouco do cinema é o foco nosso, realmente. Buscar alguma coisa da nossa cultura italiana junto, né, e buscar também levar para as comunidades. Isso é importante, né, presencialmente se possível. Se não for, vai ser digital, como foi esse ano, né, e ajudou bastante. Acho que foi uma reinvenção, né, várias atividades da nossa associação italiana, oficinas online de destra, de Vime, de língua italiana, de língua veneta, fazemos agora online, né, que é o que é possível fazer, e seguimos em frente, sempre mudando alguma coisa no que é possível. Sandro, vocês fizeram a edição em julho, né? Vocês conseguiram manter a mesma unidade, a cooperação, o interesse da comunidade cinematográfica, de quem faz cinema? As inscrições foram bem menos, né? Eu creio que o momento foi bem complicado, o pessoal talvez não tinha obras finalizadas ou próximas, né? Praticamente as inscrições foram a metade do ano anterior, né? Então as internacionais também foram bem menos que o normal, quase inverteu, né?
Então, a participação foi bem menor. Foi bem menor, e o momento acho que explica mais ou menos isso, né? Esperamos ser melhor. E vocês têm a cláusula do ineditismo, não? Vocês exigem? Não. Que seja dentro de um ano e meio, geralmente do início do ano anterior, né? Finalizado até o início das inscrições, é suficiente. E não tem que ter a necessidade de ter passado no cinema também, porque nesse momento, né, de pandemia, não tem como exigir isso. Nosso festival assim, é mais simples, é realmente para trazer o cinema para a comunidade, né? Temos também aqui o SESI, que faz o cinema de rua, então participamos também bastante desse pessoal, né? Isso é uma coisa bacana, trazer para o pessoal, o público mesmo. E vocês perderam uma última pergunta para começar essa rodada aqui para o Sandro. A minha curiosidade é a respeito do público. Vocês tiveram engajamento de público nas lives, nas transmissões de filmes? Sim, teve um bom público, né? Mas os outros anos a gente fazíamos no SESC ou na escola, né? Então, geralmente tinha o pessoal já direcionado. Aqui temos o colégio cenicista, então tem o núcleo audiovisual, foi feita uma noite lá também nos outros anos. Os alunos não participam, a divulgação é bacana, né? Esse ano não teve o clima de estar junto, né? Mas pelas lives, pelas discussões lá, eu acho que foi bacana. Muito bom. Vamos ouvir então o Diego Tafarel para nos falar um pouquinho do Festival Santa Cruz de Cinema. Vai para a sua terceira edição em dezembro, é isso, Diego? Sim, Renato. Santa Cruz vai chegar à sua terceira edição agora em dezembro. Originalmente o festival acontece sempre em outubro, mas em virtude da pandemia a gente tomou algumas providências e acabou mudando a data esse ano. Esse ano ele vai ser online, né? O que para nós sendo bem honesto, é bastante triste, porque a gente é um festival que nasceu com a intenção de ser um festival que promova o encontro. Eu, além de ser um dos realizadores do festival, eu também sou realizador, eu também faço filmes. Então, sempre que eu viajava por festivais, viajava por outros festivais no Brasil, outros festivais, eu ficava avaliando e olhando o que eu gostava nos festivais, o que eu não gostava, e uma coisa que eu sempre gostei muito foi do encontro mesmo, das pessoas estarem próximas, poderem conversar, de poder fazer negócios, de poder se divertir, de poder fazer amizades, de juntar os realizadores com as pessoas da comunidade. Então, quando a gente foi pensar no Festival Santa Cruz Cinema, a gente sempre pensou que seria um festival do encontro, um festival onde as pessoas estariam próximas uma das outras. Tanto que todo o nosso formato, nas duas primeiras edições, é pensado nisso, né? Tanto que todo filme é selecionado para cá, a gente paga a passagem aérea e paga o hotel para os realizadores virem para cá, a gente tem encontros e festas todas as noites, depois do evento, a gente tem diversos debates, então a gente sempre moldou o festival para ser um festival do encontro, da comunidade, dos realizadores, dos jornalistas, dos críticos, que era o encontro de nós fazer com que a cidade se tornasse, aquela semana virasse uma cidade que respirasse cinema. E Santa Cruz é uma cidade que tem ótimas condições para isso, né? Então a gente sempre tentou fazer isso de maneira muito pura. Comunidade, realizador, cineasta, jornalista, todo mundo junto para fazer um grande evento. Daí esse ano veio a pandemia e fez com que a gente mudasse esse formato, fez com que a gente criasse o que é possível, né? Que é um formato online esse ano. Então a gente, ao mesmo tempo, está triste, mas a gente sabia que era necessário fazer uma edição para não perder esse ano. Então a gente está nesse sentimento. Estamos fazendo da melhor maneira possível, mas com essa dorzinha de saber que a gente não vai ver os realizadores, a gente não vai ver os jornalistas, a gente não vai ver os críticos, a gente não vai ter a comunidade junto nesse momento. Sabes, Diego, que a Flávia já tinha falado isso, né? O componente do presencial, ele é fundamental num festival, né? É fundamental em tudo, né? Mas num festival é uma grande ativo, é uma parte muito importante de um evento como esse, tu encontrar as pessoas, tu conversar diretamente com realizadores, né? O jornalista poder realizar uma entrevista tete a tete, né? Com um determinado ator, diretor, roteirista, enfim, e elocubrar outros assuntos, né?
não ficar só em cima do filme que está concorrendo, mas também sobre a carreira daquele profissional, ou sobre outras coisas, sobre o momento do cinema. E as pessoas, após as sessões, né, ou entre as sessões, comentarem, trocarem opiniões, isso aí é fundamental. Essa interação aí realmente é uma grande perda nesse momento de pandemia, né? É meio que uma alma, né, do festival, Diego. Não sei se concorda. Exatamente. Festival é uma arte do encontro, né? Mas alguns festivais, assim, eles se baseiam muito no encontro. E quando a gente formatou Santa Cruz para ser um festival de crítica, um festival de bons filmes, um festival que junte a comunidade e um festival que celebre o cinema. Celebrar o cinema é um encontro para nós. Para te ter ideia, a gente tem a cidade apoiando o festival, né? A gente tem na cidade diversas cervejarias, fábricas de cerveja com pubs. Cada noite, pós-evento, a gente vai para um pub onde a gente... Santa Cruz é impossível fazer um festival sem cerveja, né? Porque é a terra da cerveja. Assim como Bento Gonçalves é a terra do vinho, aqui nós somos a terra da cerveja. E as cervejarias da cidade apoiam o festival. Então, os realizadores, jornalistas, os críticos, sempre têm a comida, a cervejinha liberada após evento. A gente tem a comunidade participando disso também, com tudo liberado. A gente brinca que Santa Cruz ainda não é o maior festival do Brasil. A gente não sabe se um dia vai ser, mas a gente quer ser. Mas a gente tem certeza que Santa Cruz é o festival cada vez mais o mais divertido do Brasil. Porque a gente se diverte aqui. E então é isso, é a alma do festival para nós, é a questão do encontro, ser um festival de crítica, ser um festival que faz as pessoas pensarem, ser um festival que provoque o pensamento e depois disso tudo ser um festival que celebre o cinema, que celebre a vida. Muito bom, mas assim, de qualquer maneira, não tendo este componente presencial, eu quero parabenizar vocês, tanto Bento quanto Santa Cruz, e principalmente Santa Cruz, porque está sendo prudente, né, e está realizando a edição online, exatamente num momento muito híbrido da nossa sociedade, onde algumas coisas estão voltando, outras não. Hoje mesmo houve decisões em termos de Estado para a questão das aulas, né, presenciais, vai haver um cronograma, ainda não está decidido, mas enfim, está se caminhando para isso, né. Os eventos estão voltando aos poucos. A mim, me surpreende muito que alguns shows nacionais e internacionais já estejam programados aqui em Porto Alegre, né, com datas assim, por exemplo, hoje fiquei sabendo que o Michael Bublé passou de outubro para novembro. Então, qual é o cuidado que isso pode representar no momento de pandemia, né? Como isso, uma coisa é tu mudar de outubro para dezembro, para janeiro, para março do ano que vem, né? Enfim, então existe uma efervescência, uma discussão no mundo cultural hoje, né? Tem muita gente defendendo que tem que esperar, né? O dono do Ocidente, Fiapo Bart, aqui em Porto Alegre, declarou: não abra o Ocidente, não reabra o Ocidente se não tiver uma vacina, né? Então está havendo prudência de uma boa parte de ativistas culturais, e uma outra parte, talvez mais empresarial e tal, esteja mais faminta, mais desesperada para reabrir logo a roda, vamos dizer assim, da economia, quando no momento é muito ainda, talvez, perigoso. Essa é a minha opinião, né? Então eu parabenizo também vocês, e principalmente Santa Cruz, mesmo sendo em dezembro, tá com esse olho aí online, porque é o possível de ser feito agora, né? Então vamos agarrar essa oportunidade de fazer o possível, né? Renato, para manter a edição do festival no ar, né? A gente colocou em primeiro lugar, que a gente falou, a prudência. A gente acha que, infelizmente, né, mas nesse momento a gente não pode encher uma sala de cinema para um festival. Então, e a gente não queria perder a edição. A gente sabe também que o pessoal, o trabalhador da cultura, está com dificuldades. Esse ano o festival... ano passado já tinha, mas esse ano aumentou. Temos prêmio. Ano passado a gente tinha prêmio em dinheiro para melhor filme. Esse ano a gente colocou prêmio em dinheiro para todas as categorias, com a intenção de fomentar um pouquinho e ajudar, nem que seja um mínimo, os realizadores, os cineastas. A gente vai tentar fazer uma edição online da melhor forma possível, que é o que a gente acha possível no momento. Não seria possível esse ano, no nosso modo de ver, de fazer um festival presencial. Então, a gente está aproveitando o momento para experimentar esse formato, para ver
o que esse formato nos traz de interessante. A gente não pensa em seguir um formato online ano que vem, mas com certeza algumas coisas desse formato online, seja de oficina, seja de prévias, seja de exibição, seja de aproximar as pessoas, seja de eventos, algumas coisas a gente pode trazer para o presencial para fazer com que outras pessoas que não estejam aqui possam pelo menos estarem mais próximas do festival. Então, isso a gente vai experimentar esse ano para ver como funciona. O festival está com diversas ações prévias, né? O evento acontece em dezembro, mas a gente vai ter diversas oficinas online previamente. A gente vai ter eventos drive-in, todas dentro das normas de segurança prévios. Então, a gente está tentando fazer tudo dentro das normas de segurança, tudo respeitando a vida, mas para marcar uma edição do festival, para essa edição não ser uma edição que não exista. A gente quer que seja um grande evento. Até é bom frisar, nossas inscrições terminam agora no dia 1º de outubro, as inscrições do festival para essa edição. Então, a gente está esperando ver quantos filmes... Nós estamos agora com quase 600 filmes inscritos. A gente espera que vá passar dos 600. Que bom. Como passou as 2 primeiras edições. E a gente vai trabalhar para fazer uma edição online, mas da melhor forma possível. E ver o que acontece, né? Apesar de a gente estar com um formato bem pronto, a gente não sabe, né? Como vai ser a participação do público, a gente não sabe quantas pessoas da comunidade vão participar ou não, mas será um experimento e que a gente espera que seja muito positivo. A Flávia quer falar alguma coisa? Sim, eu gostaria de saber como é que funciona, que vocês contassem um pouco sobre a curadoria dos festivais. Então, aqui em Bento, geralmente temos 3 ou 4 pessoas nossas, né? Esse ano da Cris também. São pessoas realmente que mais voltadas ao setor, realmente, né? De cinema, com algum curso, alguma formação. Eles analisam esses filmes, né? A primeira parte faço eu, que é mais a questão de regulamento. Então, tá dentro do tempo, realmente é um filme ou documentário, né? Dentro dos requisitos. Então, a primeira parte inicial faço eu, bem mais simples, né? Que é realmente o que elimina ou não um filme. Muita gente, tivemos a segunda edição do festival, que foi terrível, né? Foi as inscrições online, o pessoal viu que era gratuito e simplesmente não olhou para nada, inscreviam qualquer coisa. Então, a maioria das regras do regulamento não olharam, mesmo estando em inglês e português, né? Então, foi complicado. Daí, então, começamos a botar um valor pequeno, simbólico, já eliminou bastante esse trabalho, né? E depois, então, passamos para 2 ou 3 pessoas que realmente analisam os filmes, já na minha parte, porque eu não tenho uma formação dentro do cinema, né? Eles analisam, observam, dão lá sua pontuação, uma tabela, né? E se premia geralmente os melhores dos melhores, né? Se procura ver o mérito também. Esse ano, geralmente temos a opção de selecionar 10 filmes, selecionamos somente 9 esse ano, né? Porque realmente é um pouco difícil ter um 10º na questão da qualidade dos requisitos mínimos, né, de pontuação. Basicamente funciona assim, é um festival simples, mas procuramos ter realmente obras que sejam um valor que agreguem alguma coisa mais especial ao festival. Sobre a curadoria, Santa Cruz trabalha em 2 etapas. Na primeira etapa, a gente tem, esse ano, são 14 pessoas, temos pessoas do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Pernambuco, tem alguns do Rio de Janeiro e de São Paulo. A gente divide todos os filmes e pelo menos 2 curadores têm que ver cada filme. Dessa etapa, saem os 50 finalistas. Desses 50 finalistas, uma nova curadoria escolhida especial seleciona os 18 filmes que vão participar da mostra. São 18 filmes na Mostra Nacional, sendo 12 nacionais e 6 gaúchos. Eles não competem de maneira separadas. Então, a curadoria funciona assim. A gente busca sempre trabalhar com uma curadoria bastante diversa. Quando eu falo diversa, eu estou falando de pessoas de diversos lugares do país, um número equilibrado entre homens e mulheres, pessoas que sejam de diversas etnias, para tentar fazer com que isso torne a curadoria um pouco mais uniforme, diversa e honesta. Tendo feito isso, esse ano, lá no metade de novembro, a gente anuncia os 18 selecionados
e segue para a próxima etapa, que daí é o festival mesmo vai acontecer em dezembro. Acho que basicamente é isso, assim, o nosso formato de curadoria, e ele foi muito parecido nos 3 primeiros anos. E como é que vocês têm colhido as experiências aí do festival online, dos festivais online? Existe uma integração entre os festivais? A pergunta mais importante antes de falar do online. Existe uma integração entre os festivais do Rio Grande do Sul, a ponto de vocês trocarem experiências, o que está dando certo, o que não dá, e agora, principalmente na pandemia, no online, para vocês testarem essas coisas assim, né? Principalmente, depois eu quero fazer uma pergunta específica sobre tecnologia, né? Mas assim, experiências com o público, de como acolher os filmes, de como estabelecer as atividades e tal. Vocês escolhem o sucesso dos outros festivais e adaptam para o de vocês? Qual é a opinião de vocês? Vou falar da minha experiência, né? Eu, como realizador, já participei de Gramado, Três Passos, da Fronteira, de Bento, do Cine Serra. Eu conheço esses festivais por ter participado deles. Ao longo do processo, eu acabei fazendo amizades, né? Me dou muito bem com o pessoal que realiza o Festival de Cinema de Três Passos. Conheço muito bem o Alexandre Erlan, que fazia o de Lajeado. Sou amigo do Zé Cabrito, do Festival da Fronteira. Conheço bastante gente do Festival de Gramado, por nós ter participado diversos anos com o filme lá. Gramado muda muitos produtores, então vai mudando um pouco a cada ano, mas a essência se mantém. Então a gente tem esse contato de conhecer os festivais e uma amizade mais próxima de algumas pessoas, que nem eu citei, né? Sou muito próximo de Três Passos, próximo da Fronteira, próximo de algumas pessoas de Gramado. Com certeza a gente aprende com esses festivais, né? A gente aprende com a maneira de tratar os realizadores, a gente aprende o que dá certo num, o que dá certo no outro, a gente aprende como funciona melhor trazer a comunidade ou não. Então, a gente em Santa Cruz tenta ver tudo que está acontecendo de bom nos festivais ao redor, não só Santa Cruz, onde é que a gente vê, e tenta trazer o que é bom e tenta evitar algumas experiências que a gente considera que não funcionam muito bem, né? Para fazer com que o nosso festival funcione de uma maneira melhor. Estamos indo para a terceira edição. Então, com certeza, a gente tem muita coisa para melhorar. Todas as vezes que a gente acaba um festival, a gente acaba se reunindo para ver onde foi muito positivo e onde foi negativo. Então, é uma experiência, mas para nós existe uma troca assim com outros festivais e existe um aprendizado com os outros eventos. Sandro, sente que essa integração existe, Sandro? Aqui para nós é um pouco diferenciado. Como é que eu vou explicar? O nosso foco, até que a nossa associação italiana nós não somos assim bem focalizados no cinema, né? Então nós temos outros eventos, sempre a cabeça cheia. Uma vez por mês tem algum evento de alguma coisa, né? Nós temos de corrida de barricas, corrida de pés de pato, tem a Vindima, tem que carregar o pessoal da prefeitura. Tem que fazer um pouco de tudo. Cinema, um evento medieval, que seria agora em novembro, acho que não vai ter a princípio, né? Por causa dessa questão. Então, o relacionamento com outros festivais é um pouco difícil, porque nós temos algumas boas pessoas conhecidas de fora, a Cris, por exemplo, a Cris Lopes. Então, você tem dicas dos nossos parentes no Trento, na Itália. Nós acompanhamos alguns festivais de lá, para ver coisas mais internacionais. Aqui, nós, o Cine Serra, aqui Caxias é mais perto, né? Alguma coisa já tentamos no passado, mas a gente não tem tempo, é complicado, né? Não somos exatamente do setor, não trabalhamos com filmagens, coisas assim, de cinema, né? Então, para nós fica um pouco difícil ter um intercâmbio, assim, junto a outros festivais. É bem interessante, né? Muito importante, só que a gente sempre esbarra no tempo e em condições de fazer uma coisa melhor. Mas temos algumas percepções, né? No final de todo o festival você faz um relatório e temos uma parte a melhorar nesse sentido realmente. Tem que ser melhorado bastante. Nós precisamos ter mais gente junto, né? Porque às vezes acabamos ficando com poucas pessoas. A prefeitura não é foco ter um festival de cinema aqui em Bento, né? Não é algo que eles façam questão. Eles gostam da cultura e tudo mais, mas não é abraçado, digamos assim. Então a gente tem que se virar realmente. E eu creio que aos pouquinhos, ir buscando um pouco mais de informação, mais conhecidos, e realmente conhecer um pouquinho de cada festival,
o que é positivo a gente adapta muitas vezes, né? E vai crescendo. Vai crescendo, é uma necessidade, né? Mas nem sempre é fácil. Uma pergunta, Flávia? Flávia? Sim, eu queria saber do Sandro, porque eu pude acompanhar uma parte, né, da programação de Bento dessa vez. Tinha um filme, né, também, então, foi bem bacana, assim, bem interessante mesmo. E, enfim, sempre é uma satisfação, né, a gente poder participar de um festival. Mas o que eu queria saber, assim, o Círculo Trentini, né, a realização é do Círculo Trentini, do festival. Essa entidade é daqui? Não. Sim. O Círculo Trentino, o Bento Gonçalves, é uma associação aqui de Bento. Então o festival ficou dividido, metade do Círculo, metade da minha empresa, Trentino Promocione, né? Porque a associação nossa italiana realmente não tem dinheiro, como todos, né? Então alguém tem que botar o dinheiro. Então você precisa fazer os eventos ou ir numa cantina. Então tem bastante conhecidos, então você conhece o pessoal dos vinhos, você consegue uma cantina, uma vinícola, fazer um evento, uma projeção de um filme, né? Então, são duas partes. A Associação Italiana, que tem em várias cidades, em Gramado também tem, Círculo Trentino de Gramado, Círculo Trentino de Garibaldi, nós temos também em Porto Alegre, capital tem. É uma associação de descendentes, geralmente, né? Não só da região da província do Trento, mas especificamente voltado para aquela região. Por isso que conseguimos também uma live com o Trentino Film Commission. Então, o pessoal da associação nossa lá conseguiu o profissional que falou, né? Da experiência dele. Mas nós, como associação, temos o Festival de Cinema também e outros pequenos festivais, eventos, digamos assim. Agora, por exemplo, dia 18 de outubro, nós temos uma caminhada aqui no Vale dos Vinhedos, possivelmente 20 ou 30 pessoas no máximo, por causa do distanciamento, né? Na Itália chamam de Manha Longa, nós aqui de Manha Bento, né? Então é vinho, alguma comida, conta a história dos locais, da igreja, das famílias que chegaram nesse local, né? Se conta um pouco da história, uma música típica italiana, se caminha nos pareais, algum capitel, você conta a história, né? Um pouco de vinho, mais 10 metros, mais um pouco de vinho, e assim vai. Então é um evento bacana, se quiserem conhecer, geralmente é terceiro domingo de outubro, sempre, início às 9 horas, né? Entre duas igrejas, com alguns casarões no caminho, e o pessoal conhece um pouco da história. Como associação italiana, também é interessante ter alguma coisa do cinema, embora não seja específico italiano, né? Como eu disse antes, para os jovens, tem alguma opção a mais, e porque realmente eu sempre gostei muito de cinema, desde criança, não adianta assistir um filme numa TV, tem que ser no cinema, né? Tem na questão fechada, mas basicamente seria isso. Só mais uma questão para complementar. E vocês já trouxeram nas edições presenciais alguma mostra da Itália? Porque existe esse intercâmbio, né? O evento, vocês já fizeram esse tipo de ação de troca entre os países? Ainda não. Nossa associação tem um gemelagem com 8 cidades lá do Trento, né? Mas ainda não conseguimos fazer um link específico em cima disso. Na próxima edição, então, temos agora a parceria com a cidade de Rovereto, Vila Lagaina. São duas cidades que têm a parte do cinema um pouco junto, né? Com alguns filmes. O que nós conseguimos foi uma produção nacional, que é da Márcia Monteiro, você ouviu falar dela, né? Da Rede Globo. Ela fez o Legado Italiano. Então, nós conseguimos, através da nossa associação aqui, que ela fosse filmar lá no Trento, né? Então, o Trentino Film Commission conseguiu abrir as portas, algum auxílio, né? Então, nós, como associação, fazemos esse meio de campo. Na verdade, buscamos daqui levar para lá. Então, aí falta vir de lá para cá, né? Embora esteja programada uma exibição aí nos próximos, acho que 30 dias, do Legado Italiano, né? Em sistema fechado, acho que ela acaba. Mas ainda não veio nada assim específico de lá para cá. Tem possibilidades grandes, né? Só que, como eu disse, nós temos várias outras coisas que muitas vezes a gente não consegue avançar em cima de todas as possibilidades que temos, né? Mas é muito interessante. O Trentino em si, eles fazem muitas filmagens, muitos filmes de fora, principalmente por causa das Dolomitas, das montanhas, né? O Vêneto, pega a Veneza também, é um espetáculo, né? Festival deles. O Vêneto a gente não trabalha tanto, mas também tem muito potencial. Pessoas conhecidas lá também. O que nós tivemos foi no segundo ano, né? No segundo ano do festival, então incorporamos junto o Festival de Cinema Italiano, que vem itinerante lá da Itália, do Vêneto, né? Participou em São João do Polesine,
Caxias e fez aqui em Bento. Então fizemos atrás no casarão antigo aqui no Vale, né? Fizemos a projeção no casarão, que ficou bem bacana, quase chovendo em cima da gente aquela noite, né? Quase um temporal, né? Caiu só umas gotinhas, as tochas aguentaram, né? E o cinema foi até o final. Foi bacana. Deixa eu só insistir, Sandro e Diego, na questão da integração. E você, o Diego falou positivamente e tal, mas vocês acham que não poderia ser um pouco mais intensa essa troca? Nós temos tantos festivais regionalizados, isso não podia ser, mesmo em tempos fora a pandemia, não podia ser um pouco mais integrado? Não poderia haver, quem sabe, uma comissão estadual que unisse, não nada público, mas talvez algum tipo de agremiação, sei lá, uma confraria, qualquer coisa que pudesse reunir as cabeças desses festivais, para que, inclusive, se ajudassem na divulgação e os festivais crescessem juntos, né? Porque nós temos, assim, eu vou dar minha opinião, nós temos o Gramado, que tem 48 anos, e é tão distante, né? Ela é tão grande, tão grande, tão grande, tão representativa, tão grande. Os outros festivais, nós temos festivais bons, pô, com 600 inscrições em Santa Cruz, imagina, olha que expressão, né, que nós temos. Só que eles ainda são vistos como ainda festivais muito pequenos e muito regionais, né? Então, para diminuir essa distância, para ter fomentar outros festivais mais representativos do Estado, não seria interessante ter algum tipo de integração maior entre os eventos? Renato, eu tenho uma pauta que para mim tenho ela há bastante tempo, eu já fiz parte da PTC de Porto Alegre, e essa pauta é uma pauta que eu tento há muito tempo. Eu creio que tanto Porto Alegre quanto os outros eventos têm que olhar para o interior, sabe? De um ano para cá, a gente tem conseguido coisas bem interessantes, mas são coisas que eu não quero que sejam para Santa Cruz, sabe? Eu quero que realmente que o cinema no interior do estado seja mais integrado e seja mais próximo de Porto Alegre mesmo. Então eu acho que sim, eu acho que através da PTC, que para mim é o órgão que deve fazer isso, através da PTC, através da CIAV, a gente tem que unir os festivais, tem que fazer com que esses eventos pelo menos saibam o que está acontecendo no outro, que a gente consiga fazer um bloco mais unido para o audiovisual do Rio Grande do Sul melhorar, porque pode pegar até pelo próprio exemplo do Festival de Cinema de Gramado. Tu volta a pouquinhos anos atrás, tu tinha pouquíssimos filmes do interior passando. Felizmente, nos últimos 5, 6 anos, a gente está conseguindo ter mais filmes do interior participando, inclusive de mostra nacional. Então, o que a gente quer é que unir esses festivais, unir os cineastas e melhorar isso. Então, é uma pauta que inclusive, essa pauta vai ser discutida logo pela PTC. Como a gente vai fazer para fazer com que o interior, com que esses festivais, com que esses realizadores sejam mais unidos e estejam mais próximos. Porque tá certo, Renato, a gente tem que melhorar isso, a gente tem que aproximar isso e fazer com que a gente descentralize o cinema gaúcho de Porto Alegre e descentralize os festivais do Rio Grande do Sul somente de Gramado. A gente tem que fazer com que os nossos festivais sejam vistos, até para eles terem um espaço maior de crescimento. Então, tu está certo, sim, tem muito a melhorar nesse sentido. O Sandro tem alguma opinião sobre isso? Eu creio que o Diego falou tudo, praticamente, né? Muito interessante. A questão, muitas vezes, vai em quem toma a iniciativa. Quem é que puxa a carroça, né? Isso é um problema hoje que está cada vez mais difícil. Eu aqui em Bento acabo assumindo várias coisas ao mesmo tempo, não se consegue abraçar mais nada praticamente, né? Agora começamos também um trabalho de 5 anos, que 2025 são 150 anos da imigração italiana, e estamos com um trabalho de digitalizar acervos, fotos antigas e documentos, né? Até os anos 70. Então, uma coisa de 5 anos maior a nível do Estado, se começa às vezes sozinho, com poucos recursos, e é difícil. Então, mas seria necessário ter um grupo, um conjunto que trabalhasse essa ideia, né? Esse conceito de ter uma união a nível do Estado. Eu acho muito importante, daí um crescimento maior, muito maior, praticamente para todos os festivais, né? Com engajamento. E seria bem importante. A questão é sempre ter algumas pessoas aí com muita vontade, muita força, que realmente puxem, né? Eu vejo aqui na nossa associação também, meia dúzia, esses meia dúzia que conseguem puxar alguma coisa, e ainda assim com dificuldades, né?
Eu queria perguntar para você sobre, especificamente, tecnologia, nesse momento online. Eu assisti uma boa parte do Festival de Gramado e me chamou a atenção, vou ser bem sincero, assim, já falei isso para a Flávia, o quanto o Festival de Gramado deslizou, patinou e derrapou em questões técnicas, não tanto nos filmes, né, mas mais na apresentação, na hora de entrevistar os homenageados, na hora de fazer as conexões, na hora de uma apresentação multimídia, né, o que envolve música, a própria abertura, né, os cantores ali estavam preparados para cantar o Aleluia, do Leonard Cohen, dentro do Palácio dos Festivais, e os primeiros minutos da música não saíram, não saiu o áudio. Né? Então, assim, erros crassos, na minha opinião, erros muito crassos, que o Festival de Gramado não poderia estar cometendo. Porque a gente sabe que na tecnologia, né, que nós estamos vivendo na pandemia, dá problema, cai aqui, a câmera não conecta, não sei o que, isso é da vida do jogo, já é do novo momento, né, do novo normal, como o pessoal diz aí. Ou do novo anormal, como outros dizem, né? Mas eu acho que um festival do tamanho de Gramado, planejado, teve tempo, mudou de data, para poder ser organizado, não poderia estar escorregando nesses detalhes assim, que a mim incomoda, não sei se é porque eu sou jornalista, sou de rádio, sou de áudio, é uma coisa que me incomoda muito, essas pequenas, né, no filme, no cinema, me chama muita atenção a trilha sonora e a banda de áudio, essas coisas todas, a edição de som, para mim, é uma coisa fundamental. O áudio, para mim, é uma coisa, é uma ferramenta maravilhosa e fundamental. Então, talvez eu esteja muito desgostoso por isso, mas, assim, eu fiquei triste pelo próprio festival, pelo tamanho que é o Festival de Cinema de Gramado e pela marca que ele tem, que ele não podia estar realmente... Não podia. Claro que pode, aconteceu. Mas, assim, que triste ver que algumas coisas simples, primárias, como, sei lá, um microfone que está fechado aqui, como nós aqui começamos a live, eu mesmo comecei, né? Mas uma coisa é nós aqui numa live, informal e tal, e outra coisa é um festival que está sendo transmitido para todo mundo, né? Porque a questão online também trouxe um sem fronteiras impressionante, né? Agora nós não estamos falando mais para o Rio Grande do Sul, não estamos falando para a Serra Gaúcha, para a região das Hortênsias, lá que eu morei em Gramado, né? Não estamos falando só para aquela turma, nós estamos falando para o mundo inteiro. Qualquer pessoa pode conectar e assistir os filmes e assistir a condução das apresentações lá dos premiados de Gramado, né? Eu achei, por exemplo, as iniciativas maravilhosas de colocar lá os 5 atores que estão concorrendo a determinado quiquito, coloca ao vivo, conseguiram colocar os 5 ao vivo e tal, e aquele que ganha se manifesta, abre o microfone para aquele que se manifesta. Tem muita coisa que foi muito bem organizada, mas outras coisas que eu vi, infelizmente, assim, se eu não me engano, a Denise Fraga, quando foi ser entrevistada na homenagem que ela recebeu do Troféu Cidade de Gramado, a entrevista começou sem áudio também. Então, essas coisas, assim, que me deixam um pouco triste e, ao mesmo tempo, indignada. A minha pergunta é a seguinte, depois dessa tese toda, a minha pergunta é, essa questão tecnológica para vocês é um problema, ainda tem que crescer, ainda o quanto a gente tem que aprender, tem mais facilidades do que dificuldades? Bom, sim, né? Tem as barreiras tecnológicas, esse momento ele é muito novo. Realmente, Gramado cometeu algumas falhas. A gente estava com 2 filmes lá e ficou esperando o filme quase 24 horas para entrar online esse ano, a equipe perguntando quando vai entrar o filme, nós esperando nosso filme entrar, até nos streamings houve a falha ali com o Globoplay ali. É difícil dizer, né? A gente fica triste que Gramado tenha cometido essas falhas. Eu nem me lembrei disso aí, Diego, só para complementar, nem me lembrei disso aí, né? Que o festival iniciou sem a possibilidade do Globo, do Canal Brasil dos filmes no Play, né? A gente ficou esperando os filmes entrar lá mais quase 24 horas para ver se os filmes já estavam para entrar e não entrava, a gente esperando. A gente ficou bem triste com isso, mas são falhas humanas, né? O que a gente espera em Santa Cruz, tipo, eu tenho uma produtora de vídeo e a gente tem uma produtora contratada para fazer nossas lives, fazer nossos materiais esse ano no festival. A gente vai trabalhar para que falhas não aconteçam. A gente espera que não aconteçam, né? Porque garantir não dá. Mas a gente fica bem triste, a gente espera que não aconteça, porque nem como tu falou, né? Também tem a ver com a imagem do festival. Gramado é um festival gigante. Fica ruim que isso aconteça.
Mas é bem complexo, é um momento novo no mundo. Eu vi uma live da Beyoncé, que a live da Beyoncé falhou. Então, fica essas questões, né? Então, tipo, tomara que não falhe. Acontece nas melhores famílias. Exatamente. Bento Gonçalves teve problemas nesse sentido, Sandro? Nós acabamos nos adaptando meio que em cima da hora, né? Então, vou dizer assim, foi bem simples. Os problemas que tiveram, tentamos contornar sempre no que deu, né? Como temos pouca assessoria mesmo, temos que nos virar praticamente com tudo. O importante, se você tem um festival grande, Gramado, tem que ter profissionais muito bons, tecnologia, e a questão de interação com as mídias, né? Passar por TV a cabo, passar pela internet direto. Hoje em dia não é fácil, depende do horário. Esse horário que estamos agora, por exemplo, já começa a ficar a rede complicada. Mas se você tem um investimento de vulto, tem que dar uma boa caprichada. Tem que ter uma equipe boa, já com uma boa experiência, né? Nós tivemos dificuldade na hora de botar os filmes para transmitir no Facebook, né? Então, estava lá tudo pronto, de repente apertou um botão errado, deletou, tem que botar os filmes tudo na sequência. Não é fácil, ainda bem que a internet aqui é mais ou menos. Ela é devagar, mas funciona, né? Então, assim, teve pequenos problemas. Mas o bom é que conseguimos nos adaptar, pelo menos aos programas, os Stream Guias, que eu uso para as reuniões, né? Para as lives, que é muito bom. Foi realmente um aprendizado. Primeiro ano, na corrida, conseguimos nos adaptar e temos agora uma ferramenta a mais para os próximos anos, né? E realmente, ou você tem uma boa assessoria, um pessoal bem profissional, né? Tem que ser remunerado, ou você vai ter alguns problemas possivelmente, né? E realmente um festival de Gramado teria que ser minimizado o que é possível, né? Dessas pequenas questões. Eu fiquei aqui ouvindo e pensando, né, sobre essa situação, e o que vocês, eu queria saber de vocês, assim, porque os dois falaram, né, que tem a questão da interação com a comunidade. Claro, são festivais ainda jovens, né, mas de qualquer maneira, por serem cidades do interior, a gente acredita, assim, que eles têm uma... né, passa o primeiro ano, segundo, terceiro ano, de uma certa forma, a comunidade já espera, né, por aquele evento, ou, enfim, começa a contar com aquilo. Então, o que a gente sabe também, né, eu já produzi festival, então, a gente sabe também que tem uma questão do impacto na economia, né, e eu queria ouvir um pouco vocês isso, e queria saber também, assim, se vocês sentiram, embora o Diego já tenha dito, né, que são, que ele acredita que vai chegar a mais de 600 inscrições, né? O Sandro, houve uma queda no número de inscrições quando se definiu que o festival ia seguir online, ou não, assim, porque eu não sei se é uma impressão que eu tenho, assim, que me parece que, apesar de que a gente está vendo, né, que os realizadores estão se inscrevendo, então, eu queria saber, assim, qual foi a sua sensação, né, dessa edição. Enfim, são duas coisas, né, que eu coloquei, mas uma é essa questão, assim, de como é que a comunidade sente esses impactos mesmo de não acontecer o evento, né, se vocês conseguem ter já essa sensação, essa impressão, assim, e ao mesmo tempo né, desse número de inscritos, enfim. A comunidade em si, Bento tem muitas atividades e muitos eventos, então o Festival de Cinema em si não tem assim um grande impacto junto à comunidade. Geralmente aos distritos, então, quando você leva o festival para fora, das comunidades menores, aí sim, o pessoal conhece melhor, né? Uma cidade como um todo não é um festival que tenha referência. Quanto às inscrições, realmente foi a metade do ano anterior, praticamente, né? Só o segundo ano, que realmente foi muitas inscrições, e a grande maioria não se encaixava no perfil, né? Mas esse ano, não é pela questão digital, digital, né? A questão realmente, eu creio que foi a pandemia, né? Você percebeu nos últimos 3 anos uma diminuição do audiovisual, até da qualidade das obras escritas, né? Então, eu creio que o momento mundial que estamos passando nos últimos 3 anos influenciou. E a pandemia em si também, possivelmente, né? Porque diminuiu bastante, a metade, praticamente, das inscrições, né? O festival é mais seleto, é menor, né? Mas tanta diferença assim, eu acho que foi meio difícil
Tem alguma influência, assim, da questão do Covid, possivelmente? Bom, para Santa Cruz, Santa Cruz tem uma participação do público nos primeiros 2 anos, que foi para nós muito, muito boa, né? A gente tem uma sala de exibição que é para 756 pessoas, e ela esteve cheia durante o festival em todas as noites, o que para nós é algo muito bacana. E Santa Cruz tem um apoio, de não patrocínio direto, mas apoio, tipo, que nem eu falei, dos pubs de cerveja da cidade, das cafeterias da cidade, das lojas da cidade. Então, Santa Cruz conhece o festival, sabe que vai ter o festival. E então, como a cidade tem participado dos 2 primeiros anos, é meio triste não ter esse ano. Mas o impacto econômico ainda não é um impacto tão relevante, porque ainda afeta um pouco os hotéis, como a gente acaba trazendo pessoas de fora para todos os realizadores, jornalistas, críticos, afeta os hotéis, afeta os restaurantes, afeta um pouco nesse sentido os pubs, mas não é tão relevante ainda. A gente espera que o festival cresça bastante nos próximos anos para que esse impacto aumente, tanto para as pessoas poderem trabalhar, ganhar mais dinheiro. Mas sobre o público é isso. Então, as pessoas sabem que o festival existe e é uma pena que esse ano ele não vai existir de forma presencial. Quanto às inscrições, Flávia, nós estamos com 500 e poucas inscrições. Eu acredito que até o dia 1º, que nós temos uma experiência que nos últimos 3, 4 dias as pessoas escrevem filmes, a gente acredita que vai chegar a 600. No primeiro ano foi 528, no segundo 613. Então, se nós chegar a 600, a gente vai chegar na média do ano passado. Então, vai ficar meio parelho. A gente esperava crescer esse ano, né? Então, a gente acha que não vai crescer esse ano. Então, vai ter esse impacto de estagnação. Mas é um bom número de inscrições e, dentro das condições, a gente está muito feliz com o número de inscrições. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês ainda sobre tecnologia e o quanto ela está mudando a forma de fazer cinema. Principalmente o Diego aí, que é realizador. A gente sabe que existe um fenômeno mundial mais recente aí nos últimos anos, com chegada de Netflix, de streaming, antes disso o próprio digital, né? Quase aposentando o rolo, né? De filme e partindo para o digital. Mas, assim, eu acho que acelerou mais ainda, né, com a chegada do Netflix, e acelerou mais ainda, talvez, na pandemia. A possibilidade de fazer filmes agora, nesse ano, de forma muito isolada, de forma muito laboratorial, enfim, em ambientes fechados e tal. O quanto isso afetou a produção cinematográfica de maneira mundial, tá? E se vocês quiserem regionalizar essa minha pergunta, e o quanto pode estar se perdendo alguma coisa de arte nesse processo? Bom, primeiro falar sobre o fazer cinema, né? Eu acho que a tecnologia, principalmente nos últimos anos, ela possibilitou que pessoas em todos os lugares do mundo pudessem fazer um filme. Seja ele com uma câmera mais simples, seja ele até com o celular. Isso, se tu volta a anos atrás, isso era impossível. Tu fazia filme, fazer um filme tendo que ter películas, era muito caro, então o cinema era algo para poucos, porque o acesso a essa tecnologia era muito complicado. Ao mesmo tempo que essa tecnologia possibilita que muita gente faça filme, ela traz 2 possibilidades, né? Com mais gente fazendo filmes, a gente vai ter muitos olhares e possivelmente vai ver filmes que a gente nunca viu, e dentre esses filmes que a gente nunca viu, vai ter muita coisa boa. Por outro lado, muita gente fazendo filme, muita gente podendo fazer, vai ter uma onda de coisas ruins que nunca houve também. Essa é uma vantagem e desvantagem da tecnologia. Tu traz a possibilidade que muita gente faça, então, tu dá oportunidade para pessoas que nunca fariam, e às vezes coisas muito boas acontecem, o que é muito bom, mas também dá a possibilidade que muita coisa ruim seja feita. Isso aconteceu na música, aconteceu no cinema, aconteceu em diversas áreas da tecnologia e das áreas culturais. Sobre a outra questão da tecnologia, tu falou sobre o streaming, Netflix, eu acho que a gente está falando de uma outra etapa, né? Pós-produção, a gente tem a janela de exibição.
A gente tem que ainda, não dá para afirmar ainda quais serão os impactos disso no cinema, na sala escura, no ver cinema. Tem gente que acredita que o streaming vai tomar muito espaço no cinema e a gente vai acabar vendo mais blockbuster no cinema. Tem gente que acha que não, que o cinema vai se manter. Eu, particularmente, ainda não tenho uma opinião formada e não tenho muitas certezas sobre isso. Eu tenho a opinião do que eu gosto, né? Eu adoro a sala escura, eu adoro estar na sala de cinema, eu adoro poder ver filme com outras pessoas numa sala de cinema. Claro que o streaming possibilitou com que eu possa ver filmes que eu nunca veria na minha vida. Isso também é uma vantagem. Então tem esses dois lados sempre, né? A gente tem que saber medir. E sobre a pergunta da arte, eu acho que o que pode influenciar na arte de alguns filmes é a questão de mercado, né? Mas sempre existiu, tipo, pessoas fazendo filmes sob demanda. Países que nem os Estados Unidos sempre tiveram uma indústria e teve muitos filmes sob demanda e muitos filmes de arte. Então eu acho que o que mais me assusta na influência da arte nem é a questão do streaming, é a questão de alguns governos pelo mundo ideológicos querendo influenciar na maneira com que se faça filme, na maneira com que a gente vai criar os editais. Isso me preocupa mais. Mas a tecnologia, eu acho que ela está aí, querer lutar contra ela é muito difícil. Então eu prefiro que a gente eduque as pessoas para ver filmes, tente mostrar para as pessoas que é muito legal ver um filme na sala escura. Os festivais de cinema podem ajudar a fazer isso. Então eu acho que o caminho é por aí. Mas não tem uma resposta, Diego, para afirmar a tecnologia vai fazer bem, vai fazer mal. Quero ter em algum momento, mas eu prefiro hoje ficar num lugar de escuta do que de fala, porque eu não tenho convicções. Eu acho isso bem importante, Diego, que tu falasse, porque o festival é justamente um momento depurador disso, né? Porque a gente realmente não tem como brigar com a tecnologia, a gente não tem como impedir que uma pessoa pegue um celular e faça um filme, e a gente pode ver uma leva de filmes ruins, mas vai ter sempre, né, aqueles filmes bons, e o festival é um momento de separar o joio do trigo, né? É um momento de fazer essa peneira para entregar para um público maior, né, e que talvez não tenha tanta informação, um público mais leigo, e que possa receber coisas já mais escolhidas, mais filtradas, o que a curadoria já faz na entrega de um festival, e no final, na premiação, ainda faz um filtro maior ainda. Muito interessante isso. Exatamente, Renato. Como todo, né, sempre vai ter música ruim, vai ter música boa, vai ter notícia ruim, vai ter notícia boa. E o Sandro, acha que a tecnologia pode estar afetando a arte? Sim, com certeza. A tecnologia tem ajudado muito, mas direcionado, né? Então, o que eu vejo é que tem muita coisa ruim aí, nossa, tem que dar uma boa filtrada, os festivais realmente é para isso, né? Qualquer um chega, faz qualquer coisa, já é cinema, é um pouco complicado, né? Então, realmente, o filtro tem que ser muito bom. Tem coisas que não dá, né? Mas eu acho que o que o Diego falou realmente a síntese de tudo é isso, né? Realmente filtrar. Muita coisa para ser filtrada. Tem muita coisa boa aparecendo em qualquer que seja a mídia, né? Só que tem coisas que, nossa, sem comentários. Seria isso. Mais alguma questão, Flávio? O que vocês pensam? Essa seria a minha pergunta, né? Assim, para 2021, o que vocês vislumbram, assim? Como é que, enfim, isso que eu queria ouvir. Bom, eu só espero que, em primeiro lugar, essa pandemia passe, que venha uma vacina eficaz, que as pessoas tenham saúde e que a gente possa voltar a um estado, pelo menos, de normalidade, para poder gravar como a gente queria, para poder realizar os eventos mais próximo do que era antes, e que a gente aprenda com essa pandemia também muitas coisas. Eu basicamente é isso, na verdade. Até agradeço esse convite de vocês para participar essa noite. Eu sei que nosso tempo está acabando e acho muito importante a gente discutir cinema, falar dos festivais, e o que eu espero pro próximo ano é isso. Uma vacina e que a gente possa voltar mais perto da normalidade.
Realmente tem que ter uma vacina, porque o resto não tem conserto, né? Eu vejo aqui Bento, a nossa região, o pessoal tá tudo solto, como se não tivesse nada em alguns momentos, né? Então é um pouco complicado, porque isso não resolve a questão, né? Não vai para frente. Para 2021, tomara que seja tudo normal, que tudo volta ao normal realmente. Como eu disse, o cinema tem que ser uma sala de cinema, aquele telão escuro, todos juntos. Isso é o mais importante realmente de sentir, né? Então é só uma vacina, que seja boa de preferência, né? Que funcione, que não seja placebo. Então esperamos por um melhor aí 2021. Muitas ideias já estamos colocando em prática, né? Um pré-evento para o Festival Aqui de Bento também, voltado à cultura italiana, como sempre. Já temos a parceria do sindicato, que já traz mais uma expectativa maior, né? Um crescimento maior. Realmente só essa pandemia tem que acabar. Cara, aí esse corona aí não tá fazendo legal esse ano. Mas vamos em frente. Eu acho muito, viu, Flávio, é muito difícil realmente fazer qualquer tipo de previsão, né? Porque hoje nós estamos vivendo um momento muito híbrido, né? Como eu falei antes, né? Onde as coisas estão parecendo querer voltar, mas aí tu tem uma Europa vivendo uma segunda onda, beirando o lockdown, não temos notícia eficaz, né, de vacina mesmo eficiente, realmente assim taxativa, né, com prazo. Então fica tudo muito complicado. É óbvio que tu pergunta hoje para organizadores de festival se eles querem fazer online o ano que vem de novo, não, né? O que poderá, quem sabe, é colher disso tudo uma boa experiência e fazer, quem sabe, alguma coisa híbrida, né? Tu tendo daqui a pouco painéis online, tu tendo a exibição. Eu acho uma grande coisa que aconteceu no Festival de Cinema de Gramado foi poder assistir os filmes no Canal Brasil, por exemplo. Qualquer pessoa pôde assistir, porque o Festival de Gramado sempre foi, vamos falar a verdade, sempre foi elitista para se entrar dentro do Palácio dos Festivais em Gramado, porque é a cidade do turismo, é a cidade, né, onde também as elites de Gramado, as famílias da região das Hortênsias aparecem, surgem, né? Não sabem nada de cinema, mas estão lá, as famílias estão lá comprando os principais poltronas no Palácio do Embaixador, no Palácio dos Festivais, no Cine Embaixador, né? Então isso foi rompido esse ano. Quebrou esse paradigma e as pessoas estão assistindo, né? Meus filhos que nunca entraram no Festival de Gramado, meu filho tem 15 anos, nunca entrou, né? Nunca teve a experiência de um festival ainda. Viu comigo, assistiu alguns filmes no Canal Brasil, aqui em Porto Alegre, no Menino Deus. Então isso democratizou de uma forma sensacional. Então, se puder ser feito de alguma maneira essa forma híbrida, daqui a pouco, sei lá, o primeiro filme, o Hors Concours, passa no online, no streaming. Aí os outros no cinema, só para quem está participando. Enfim, o debate sobre o filme pode ser transmitido também por live, que é o momento que a gente está vivendo agora, né? O momento que a gente está vivendo, esse momento híbrido, que as pessoas não podem ser forçadas também a fazer o presencial, né? E talvez a gente esteja vivendo essa sequela em 2021. Acho que o Diego concorda comigo fazendo um sinal de positivo. Concordo com tudo que foi falado. Eu acho que 2021 ainda vai ser híbrido nas nossas vidas, né? Bem, eu acho que para uma primeira conversa foi muito produtiva, né? Porque eu acho muito importante essa troca, né? A gente poder promover esse encontro, apesar de ser à distância, né? Mas ainda conseguirmos nos manter conectados e aprendermos um pouco, né? Com as experiências dos outros eventos e o ponto de vista também, né? Dos realizadores da cultura. Muito obrigada. Tá certo. Eu que agradeço. Obrigado. Por favor, obrigado, Sandro. Tô louco para ir lá pro Festival de Vento, uma hora dessas, tomar um vinho, ver os filmes. Foi um prazer estar contigo, Sandro. Flávia, obrigado pelo convite mais uma vez. E Renato, brigadão. Foi ótimo estar com vocês. Desculpa qualquer coisa e abração. Deixa o convite, se quiser, dia 22 de maio, né? Desde que seja tudo bem. Temos esse evento aqui em Tuiuti, ao lado da vinícola Salton, que é uma vinícola já conhecida, bem conhecida, né? Temos uma parte da cultura italiana, com cinema, um evento mais ou menos, realmente um pouco maior do que nós estamos acostumados, né? É digamos assim, um pré-festival de cinema do Bento Gonçalves. Fica um convite para vocês virem aí também.
Muito obrigado aí, aprendi muito com vocês também. Vou ter um grande dilema em 2021. Talvez eu tenha que optar pelos dois, né? Pela cerveja e pelo vinho. Vou ter que fazer, ainda bem que estão em calendários diferentes. O vinho tá bom. Ainda bem que são difícil essa escolha, né? Valeu, gente. Beijo. Tchau, pessoal. Um Muito obrigado. abraço. Tchau, boa noite. Tchau.